Olá amigos, 11 de outubro de 2017, Legítima Defesa em Foco. Senhoras e senhores, como nós sabemos muito bem, os vampiros do desarmamento só ficam a esperar as oportunidades e torcem, efetivamente, para que ocorram casos de alta gravidade no mundo inteiro, a fim de tentar justificar a sua tese de desarmamento das pessoas de bem. Evidentemente, o massacre de Las Vegas caiu como uma luva para essa vampiragem, que produziu matérias impressas e de TV e rádio, especialmente nos Estados Unidos da América, mas em todo o mundo, mais uma vez a martelar a tecla de que a culpa é das armas, como se a culpa não fosse do lunático, pela investigação até agora, que planejou e executou sozinho um massacre daquela espécie. Aqui no Brasil, por exemplo, entre outros órgãos de imprensa, lamentavelmente a revista Veja, que esteve conosco no referendo de 2005, mas que de algum tempo para cá se tornou um órgão da Revolução Cultural, se tornou um baluarte da Revolução Cultural e da esquerda no país, produz uma matéria, e essa é a linha editorial atual da revista, embora a matéria seja assinada por um determinado jornalista, a afirmar que o controle das armas sempre diminuirá o número de homicídios, sempre tende a diminuir o número de homicídios em qualquer parte do mundo. No entanto, nessa mesma matéria, por não conseguir explicar o próprio caso dos Estados Unidos, em que os estados mais armados detêm os menores índices de homicídios dolosos, a matéria trata aquilo como se fosse um paradoxo sociológico. Não há paradoxo algum. Esse fenômeno já foi interpretado na brilhante análise de John Lott e Mostert, que acabou produzindo o famoso livro Mais Armas, Menos Crimes. Não há como negar os dados científicos. Nas comunidades armadas, o número de crimes violentos diminui, embora possa até haver um acréscimo dos crimes meramente patrimoniais, como furtos, por exemplo, o que é muito mais tolerável socialmente. Por quê? Porque o criminoso sabe o risco da sua atividade e ele tem medo de enfrentar os cidadãos armados. E repetimos aqui mais uma vez, nos Estados Unidos, os cidadãos comuns em legítima defesa, conforme demonstrado no livro America Fights Back, matam mais criminosos do que a própria polícia. Mas um lunático sempre detém a liberdade de planejamento e sempre detém a escolha da ocasião de praticar qualquer ato desse. Um terrorista, os criminosos fortemente armados que infernizam o país e infernizam especialmente a capital do Rio de Janeiro, a ex-cidade maravilhosa. E nós não podemos permitir de modo algum que o peso da grande mídia nos faça recuar de nossas posições, assim como aqueles nos Estados Unidos que defendem a segunda emenda à Constituição daquele país, não se deixam abater. E mais, e o que é muito triste, mas precisa ser dito, no nosso país, dramaticamente, terrivelmente, um pouco depois da publicação dessa matéria torpe, enviesada da revista Veja, ocorre o massacre de Janaúba. O massacre numa escola infantil, uma pré-escola, onde estavam crianças de 4, 5 anos de idade, em que um indivíduo, muito provavelmente a sofrer seriamente de faculdades mentais, mata em massa crianças, professoras, fere dezenas de outras pessoas, crianças principalmente, sem utilizar uma arma de fogo sequer, sem disparar um tiro, utilizando simplesmente um combustível de uso doméstico, ou seja, álcool. Nós já tantas vezes provamos, dissemos, ficamos pé e demonstramos
com matérias e com estudos científicos do mundo todo, que a questão do homicídio doloso está na mente do matador. E quando ele não dispuser de acesso a armas de fogo, ele buscará outros meios. Nesse caso de Janaúba, mais uma vez, de modo terrível e dramático, demonstra isso, anulando completamente o teor das matérias desarmamentistas a que nos referimos. Horrível, horrível. No entanto, certamente, se lá na creche de Janaúba houvesse pelo menos um agente de segurança armado, um professor armado, um funcionário administrativo armado, um pai que seja, por alguma razão, naquele momento na escola, armado, ele certamente teria contido a agressão, teria feito com que a agressão cessasse antes da desgraça e da tragédia que foi produzida com o indivíduo à vontade, trancando portas e encharcando pessoas em ambientes com álcool para depois tocar fogo, com muito tempo de fazê-lo, com ferocidade para fazê-lo, porque não havia oposição. Só havia ali vítimas que não tinham capacidade de se defender. A história poderia ter sido muito diferente se alguém lá naquela escolinha tivesse capacidade de se defender. Essa é que é a verdade. E esse é o argumento que nós temos que esgrimir sempre, de coração aberto, de mente limpa e com a nossa consciência tranquila, não permitindo que o peso da grande mídia nos esmague em momentos como esse. O direito de legítima defesa é um direito natural e, apesar de nós não termos algo como a segunda emenda à Constituição dos Estados Unidos, a teor do artigo 5º da Constituição da República, dos direitos e garantias individuais, é também um direito constitucional, porque não há meio de fazer valer os direitos lá declarados se a pessoa não puder defendê-los a qualquer momento, por uma questão de coragem pessoal, por uma questão de decisão pessoal, muito especialmente naquelas circunstâncias que são muito comuns, infelizmente, em que o Estado armado falha, como falhou na escola de Janaúba, onde evidentemente a força policial só chegou depois da tragédia consumada. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.